E se o maior obstáculo para a sua paz não fosse o que você vive, mas o que você pensa? Há batalhas que ninguém vê. Elas acontecem na sua mente, na solidão dos seus pensamentos, quando todos dormem e você continua acordado, girando em torno das mesmas coisas. Culpa que não solta, medo que paralisa, mágoas que envenenam. Pensamentos que te acompanham há tanto tempo que você nem os questiona mais. Simplesmente estão aí, como inquilinos não convidados que decidiram ficar. Hoje quero te falar sobre algo que pode mudar tudo. Quando Deus limpa a sua mente, aquilo que parecia impossível, paz interior, perdão real, clareza de propósito, relacionamentos curados, começa a se tornar possível. Não porque você fica mais forte, mas porque Ele transforma de dentro para fora. A renovação da sua mente não é cosmética, é radical. É a diferença entre sobreviver e viver de verdade. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deus não quer apenas te consolar. Ele quer reprogramar a sua forma de pensar desde a raiz. Porque quando a sua mente muda, toda a sua vida muda. Suas decisões, suas palavras, seus relacionamentos, sua paz. Tudo é transformado. Antes de começar, quero que você faça algo. Escreva nos comentários uma única palavra que represente aquilo que hoje você quer entregar a Deus. Pode ser medo, culpa, ansiedade, ressentimento, confusão. Uma palavra. Esse será seu primeiro ato de fé. Sua declaração de que hoje algo muda. Vamos começar. Número 1. Deus te conhece e te chama hoje. Imagine por um momento o seu nome escrito com amor em um livro eterno. Antes que o seu primeiro pensamento cruzasse a sua mente. Antes do seu primeiro erro, antes da sua primeira queda, antes que o seu coração conhecesse o medo, Deus já tinha te conhecido. Ele te chamou pelo nome e te desenhou com propósito. Você não é um acidente. Você não é o resultado dos seus pensamentos mais sombrios, nem das suas decisões mais desajeitadas. Sua identidade não nasceu no dia em que você começou a pensar em quem era. Sua identidade nasceu no coração de Deus. Ele disse em Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre, eu já o conhecia. Antes que você nascesse, eu já o havia separado. Isso significa que a sua história não começou com fracasso, mas com intenção divina. Talvez você tenha repetido tantas vezes palavras duras sobre si mesmo que acabou acreditando que isso é quem você é. Talvez tenha pensado que o que fez no passado já definiu o seu destino para sempre. Mas hoje Deus te diz, eu te vi antes que esses pensamentos te ferissem. Eu te desenhei antes que o pecado tentasse manchar o seu valor. E nada do que aconteceu pode apagar o que eu escrevi sobre você. Você é como uma tela pintada pelo melhor artista do universo. Uma tela que talvez tenha sido manchada com feridas, com culpas, com mentiras que você carregou durante anos. Talvez existam traços que você mesmo não queria que estivessem ali. Mas os traços originais, aqueles que Deus pintou com amor, continuam debaixo de tudo isso. Eles não se apagam, não desaparecem, apenas esperam que você permita que Ele limpe as manchas para que possa ver quem você realmente é. O que hoje você vê impossível mudar em si mesmo, Deus já antecipou. Ele não se surpreende com a sua dor, nem com as suas batalhas internas, nem com as vezes em que você caiu. Ele viu tudo e, mesmo assim, decidiu te amar e escolher a sua vida para um propósito eterno. Você não é a sua depressão, você não é a sua ansiedade, você não é o que outros disseram sobre você. Você é filho, você é filha de Deus. E isso é mais forte do que qualquer pensamento que tenha tentado te destruir. Talvez você tenha se sentido sozinho, incompreendido, lutando com pensamentos que te sufocam. Talvez à noite sua mente se encha de ruído e o descanso pareça impossível. Mas Deus não está longe.
Ele está mais perto do que você sente e mais presente do que você consegue ver. Mesmo que você tenha pensado, Deus se esqueceu de mim, Ele sussurra hoje ao seu coração: eu nunca fui embora. O silêncio dele nunca foi abandono. Muitas vezes tem sido o seu processo de restauração. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Deus te chamou hoje. Ele quer curar o cansaço da sua mente. Quer enfaixar os seus pensamentos quebrados. Quer te levantar do fundo do seu desânimo. Ele sabe quantas vezes você tentou mudar e não conseguiu. Ele sabe quantas lágrimas você derramou porque sentia que estava retrocedendo. Mas ouça isso. A limpeza da mente não começa pelo que você faz por Deus, mas por lembrar o que Deus fez por você. Volte ao design original. Volte ao seu valor de origem. Volte a lembrar que você é obra perfeita de um Pai que não desiste de você. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para que a sua mente seja renovada. Nunca é tarde para acreditar que aquilo que parecia impossível ainda pode se transformar. Hoje, Deus quer que você declare esta verdade com a sua própria voz. Sou conhecido e amado por Deus. Repita essa frase como quem toma uma chave que abre um novo destino. Por que é isso? Uma chave que mostra que a sua identidade não está presa aos seus erros, nem aos que te feriram, mas àquele que te criou. Não importa quantos anos você acreditou em mentiras sobre si mesmo, hoje Deus te lembra da verdade. Você é filho dele, você é filha dele, você é sua criação, seu poema, seu sonho tornado vida. Antes que os seus pensamentos te definissem, Deus já tinha te chamado. Antes que sua mente duvidasse, o amor dele já te sustentava. E se aquele que te desenhou diz que existe esperança, então ela existe. Permita que essa verdade acalme seus medos, renove suas forças e desperte a certeza de que a sua vida ainda tem propósito. Porque quando você entende quem é em Deus, sua mente é limpa, seu coração se fortalece e o impossível começa a se tornar possível. Agora, respire fundo e guarde esta verdade no seu coração. Se a sua identidade é sagrada, sua mente também é. E isso nos leva ao próximo passo do que Deus quer fazer em você. Número 2. Sua mente é o templo que precisa ser limpo. A sua mente é um lugar mais sagrado do que você imagina. Não é um quarto escuro onde se guardam pensamentos quebrados, nem um depósito de lembranças que doem. É o templo onde Deus deseja habitar. Assim, diz a palavra em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Se o seu corpo é templo, a sua mente é o lugar mais íntimo desse templo, onde se acende o incenso dos seus pensamentos e se eleva à adoração mais profunda que você pode oferecer, aquilo que você medita todos os dias. Muitas vezes sentimos que nossa mente está cheia de ruído, de lixo acumulado por anos, de feridas que deixaram cheiro de tristeza e culpa. Talvez faça muito tempo que você não sente paz, como se sua mente tivesse esquecido como descansar. Mas Deus não quer apenas te visitar em momentos de oração. Ele quer morar dentro dos seus pensamentos. Ele quer fazer da sua mente um lar onde sua presença seja o perfume constante, não o medo nem a ansiedade. Imagine entrar em um templo antigo. Há incenso aceso, luz suave, tudo está limpo, preparado para a presença do Rei. Agora imagine o contrário. Um templo com lixo acumulado, com objetos velhos que cheiram a derrota. Assim fica nossa mente quando deixamos que pensamentos tóxicos se instalem, quando não cuidamos do que deixamos entrar. Mas não é porque você é fraco, é porque ninguém te ensinou que sua mente também é um lugar santo. Um lugar que requer cuidado diário, assim como o Templo de Jerusalém precisava que os sacerdotes o limpassem todas as manhãs. Às vezes pensamos que a limpeza mental é impossível, que já há bagunça demais, vozes internas demais atacando e repetindo aquilo que o inimigo quis que acreditássemos. Mas Deus te lembra hoje, o que parece impossível para você é totalmente possível para mim. Ele não pede que você tenha tudo em ordem para que ele entre.
Ele entra para colocar tudo em ordem. Ele entra para curar. Ele entra para restaurar o que foi ferido pelo pecado, pela tristeza, pelo trauma e pela mentira. Quando você decide cuidar da sua mente como um ato de adoração, você está dizendo: Senhor, este templo te pertence. E nessa oração humilde, o Espírito Santo começa a limpar. Começa a retirar pensamentos sujos de culpa que dizem que você não vale nada. Começa a varrer a ansiedade que te paralisa à noite. Começa a remover cada teia de aranha do medo que te faz acreditar que não há futuro. Ele te devolve a clareza para ver o que ele vê, que sua vida ainda tem propósito e que sua história não acabou. Sim, é doloroso ver o estado real do templo, reconhecer que há lixo, que há pensamentos que não deveriam estar ali, que há feridas que ainda sangram. Mas essa dor não é condenação, é convite. É o passo de dizer: não quero continuar vivendo assim. É o momento de voltar para Deus e pedir: Espírito Santo, faz da minha mente o teu lar. Não importa quantas vezes você tentou mudar sem sucesso. Não importa quantas noites você foi atacado por pensamentos dizendo que você está sozinho. Não importa quantas vezes você disse: não aguento mais. Deus aguenta. Ele quer tornar possível aquilo que você já deu como perdido. Uma mente em paz, um coração sem peso, um espírito renovado. Ele sente a sua dor, ele te entende, ele está aqui. Ele viu cada lágrima cair quando ninguém mais escutava sua luta. E ainda assim, ele não desiste de você. Ele continua acreditando que há santidade na sua mente, porque ele a criou para ser seu templo, não sua inimiga. Hoje, eu te convido a fazer um simples ato de fé. Feche os olhos e diga em voz baixa: Espírito Santo, faz da minha mente o teu lar. Diga como quem abre a porta para um hóspede amado que vem transformar tudo. Esse pequeno passo, essa oração humilde, é adoração, é reverência, é a chave que acende a esperança de que tudo pode ser diferente. E enquanto você deixa Deus limpar a sua mente, aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. A paz se torna real. O propósito se torna claro. A esperança entra como luz pelas janelas que antes estavam fechadas. Porque se sua mente é templo, então ela é sagrada. E o que é sagrado, Deus honra, cuida e restaura. Agora, se esse templo é dele, vale a pena perguntarmos: que coisas estranhas, que lixo espiritual ainda está lá dentro? Vamos juntos descobrir isso no que vem a seguir. Número 3. O lixo mental que ele vê. Às vezes, existe lixo dentro da sua mente que você já não enxerga mais, porque a dor virou costume. Com o passar do tempo, a gente se acostuma com o cheiro do que está apodrecido, com a desordem que se mantém na alma, com ideias que entraram como hóspedes e se tornaram donas. Mas Deus vê o que você normalizou, não para te envergonhar, e sim para te curar. Assim como o salmista orou no Salmo 139, 23 e 24, examina-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim caminho de maldade e guia-me pelo caminho eterno. Ele quer iluminar esses cantos aos quais você não ousa entrar sozinho. Permita-me te perguntar com amor: você percebeu que a reclamação virou um hábito diário? Às vezes você nem pensa, simplesmente sai. Como se todo dia você tivesse uma lente que só te deixa ver o que falta, o que dói, o que os outros têm e você não. Mas reclamar constantemente é como rejeitar o maná que Deus te dá todas as manhãs. É dizer ao Senhor: isso não é suficiente. E claro, esse lixo se acumula tão lentamente que você nem percebe, mas rouba a alegria, apaga a gratidão e abre a porta para a tristeza. Outro lixo que se esconde sem que você veja é a comparação. Essa voz que te diz que você é menos, que a sua história vale menos que a dos outros. Essa voz que te faz acreditar que a bênção do seu irmão é injustiça para você. A comparação é veneno, mata a gratidão.
Escurece o milagre que Deus faz na sua vida porque os seus olhos estão fixos na vida alheia. Quantas vezes você sentiu que não é suficiente só porque se mediu com uma régua que Deus nunca colocou? E o que dizer do ressentimento? Aquela raiva antiga que você guarda como se fosse um tesouro escuro. Você não fala sobre ela, mas ela pesa dentro da sua alma. É toxina viva que se espalha. Rouba a sua paz, te tira o sono, te enche de argumentos em silêncio enquanto você lembra do que te fizeram, do que você perdeu, do que não foi justo. O ressentimento é lixo emocional que apodrece dentro do coração, mas o Espírito Santo quer tirá-lo e curar a ferida que você tentou ignorar. Talvez também existam pensamentos que giram repetidamente sobre o passado. Ruminar dor antiga é a carga mental mais pesada. Te mantém preso ao que já passou, como se não existisse um amanhã que Deus já preparou para você. Reviver erros, reviver traições, reviver perdas, é como manter lixo no altar onde deveria haver adoração. Quantas vezes você acordou pensando em algo que já deveria ter entregado a Deus? Hoje, Deus não fala com você para te acusar, mas para te libertar. Ele sabe que te custa soltar essas coisas. Ele entende que existem noites em que a ansiedade te cerca e você só consegue ficar calado, porque as palavras já não conseguem descrever o que você sente. Ele viu como esse pensamento negativo se tornou seu companheiro constante e como te sussurra mentiras como: você não consegue, você não vale, não há saída. Mas Jesus quer que você ouça a Ele acima de todos os pensamentos que destroem. Não tenha vergonha do que você encontrar quando permitir que Deus examine sua mente. O Senhor não é um juiz esperando apontar seu erro. Ele é um médico que quer curar o que te machucou. Ele não revela o lixo para te humilhar, mas para te restaurar. Quando Deus te diz: esse pensamento não vem de mim, Ele diz isso para te devolver uma verdade mais profunda. Você é meu e a sua mente me pertence. Hoje quero que você faça uma oração simples, como um sussurro do coração. Senhor, mostra para mim um pensamento que eu devo soltar. Deixe que Ele fale. Deixe que Ele te mostre onde está o lixo que se escondeu entre as suas lembranças. Deixe que Ele ilumine os cantos onde você guardou dor que já não precisa carregar. O que parecia impossível mudar na sua forma de pensar, Ele pode transformar. A liberdade que você achava inalcançável, Ele pode entregar. O descanso mental que você não conhece há anos, Ele pode devolver. Porque Deus não apenas aponta o lixo, Ele recolhe, Ele limpa, Ele substitui por paz, por alegria, por fé viva, por esperança renovada. Você não está sozinho nesse processo, Ele está com você, com uma ternura que restaura e com uma força que liberta. E depois de te mostrar o que precisa ser retirado, Deus promete renovar tudo. Aqui começa a sua nova maneira de pensar. Aqui começa a limpeza que tornará possível o que antes era impossível. Vamos juntos para o próximo passo, a renovação que só Deus pode fazer. Número 4. Sua promessa de renovação total. Deus não está interessado em colocar um remendo sobre os seus pensamentos quebrados, nem em consertar o que o inimigo destruiu na sua mente. Ele não vem colocar um curativo em uma ferida que precisa ser totalmente curada. Ele vem fazer algo novo, totalmente novo. Isso é o que Ele prometeu. Em Ezequiel 36:26, Deus declara uma palavra que atravessa gerações até chegar a você hoje. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ele não diz que vai lixar um pouquinho. Não diz que vai ajustar. Ele diz que vai substituir. Essa é sua promessa para a sua mente também. Deus sabe que existem pensamentos que já não servem mais, que a dor endureceu, que te fizeram desconfiar, que te fizeram acreditar que mudar não é possível. Ele não vai pedir que você aperfeiçoe esses pensamentos, Ele quer substituí-los por pensamentos nascidos do seu espírito.
Ele quer te dar uma mente que respire esperança, que produza paz, que construa fé. E o mais lindo é que essa renovação não depende da sua perfeição, mas da fidelidade dele. Não depende de você fazer tudo certo, mas de entregar o controle. Talvez você já tenha repetido para si mesmo milhares de vezes: eu sou assim e nunca vou mudar. Talvez tenha carregado tanto desânimo que já aceitou que seus pensamentos sempre vão te trair. Talvez você tenha sentido que a sua mente é seu inimigo mais próximo. Mas Deus te diz hoje: o que parecia impossível mudar, eu tornarei possível. Ele não chega tarde, ele não esquece, ele não desiste de você. Nunca é tarde para que sua promessa se cumpra. Deus não tem data de validade para aquilo que te prometeu. Imagine um amanhecer depois de uma noite muito longa. A luz começa a entrar lentamente. Você não vê tudo de uma vez, mas a escuridão começa a se render aos poucos. Assim é a renovação de Deus. Ele dissipa a neblina mental que te confundiu por anos. Ele ilumina o que antes estava escondido em sombras de medo. Ele traz clareza onde antes havia pensamentos caóticos que não te deixavam descansar. A renovação da sua mente não é um evento, é um processo sob um pacto. Deus diz: eu renovo. Sua resposta é: eu recebo. E quando você aceita a promessa dele, algo começa a mudar dentro de você. Talvez você não sinta na hora, mas suas decisões começam a se alinhar com sua verdade. Seu coração começa a desejar o que antes rejeitava. Seus hábitos começam a se transformar. E quando os hábitos mudam, sua vida muda, seu presente muda e seu futuro muda. Assim como a águia troca suas penas para voar mais alto e resistir a novas tempestades, Deus quer renovar seus pensamentos para que você possa alcançar novos propósitos. O velho precisa cair para que o novo possa se levantar. Aquilo que antes te bloqueava perderá força. Aquilo que antes te dominava não governará mais. Você não é escravo dos seus pensamentos. Deus está te ensinando a ser livre, verdadeiramente livre. E se você está igual há anos, não é porque Deus não pode agir em você. É porque Ele está esperando sua rendição. Ele não força portas. Ele espera que você diga: Senhor, aqui está minha mente. Faz dela o que tu quiseres. No instante em que você entrega o controle, Deus assume seu lugar como rei dentro de você. Ele começa a mudar a maneira como você pensa sobre si mesmo, sobre seu futuro, sobre o mundo. Ele te ensina a ver a vida pela perspectiva dele, não pelo seu medo. Hoje é tempo de renovar seu pacto com Deus. É tempo de acreditar que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Repita comigo esta declaração: recebo a tua promessa de mente nova. Não diga como mais uma frase, diga como quem afirma um destino. Porque quando Deus limpa sua mente e te dá uma nova, a vida deixa de parecer um peso e começa a parecer um presente. Deus te chama a deixar o velho para receber o novo. Não carregue mais pensamentos que te prendem, não se agarre a vozes que não vêm do céu. Ele está te convidando para uma transformação completa. Não se pergunte como, apenas diga sim. Não calcule o processo, apenas se entregue. O impossível se torna possível quando Deus faz a renovação. E agora que você sabe que a promessa está feita e que a renovação é real, chega a pergunta inevitável: você está disposto a soltar o controle e permitir que Deus governe sua mente? Vamos juntos para esse passo, porque o melhor que está por vir depende disso. Número 5. Entregue o controle dos seus pensamentos. Há lutas na sua mente que você tentou enfrentar com todas as suas forças. Você tentou raciocinar, se preocupar, ficar pensando na mesma coisa uma e outra vez, como se pensar mais ajudasse a resolver o que tanto te pesa. Mas a verdade é que existem batalhas mentais que não se vencem pensando mais, e sim entregando o controle a Deus. Ele te diz hoje: entregue para mim isso que você não consegue administrar. Confie em mim mais do que confia no seu próprio entendimento.
Assim, declara a palavra em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se Deus promete endireitar os seus caminhos, por que você continua tentando fazer isso sozinho? O controle total é uma ilusão que está te desgastando por dentro. Ter que estar alerta o tempo todo, tentando evitar o mal, controlar o que os outros fazem, antecipar o que vai acontecer amanhã. Isso não é vida. Isso é escravidão mental. Deus não te criou para viver tenso, preocupado, carregando um peso que não te pertence. Ele te criou para descansar no seu amor. Imagine um piloto atravessando uma tempestade, sem ver nada além de nuvens escuras e um vento que sacode a aeronave. Ele pode se agarrar desesperadamente aos controles, ou pode permitir que aquele que realmente conhece as nuvens, as alturas e o destino, assuma o comando. Assim se sente a sua mente nos tempos difíceis, sem visibilidade, com turbulências internas, com pensamentos que colidem uns com os outros. Mas Deus te convida. Ceda os controles. Eu sei para onde estou te levando. Soltar não é se render ao fracasso, não é se conformar, não é se resignar. É fé ativa. É dizer, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. É mover sua confiança das suas capacidades limitadas para o seu poder ilimitado. É reconhecer que sua mente precisa da direção de quem a criou. Uma mente saturada, cheia de preocupações, dúvidas e exigências, não pode receber o que Deus quer depositar. Quando sua cabeça está tão ocupada tentando sustentar tudo, não há espaço para a paz. E talvez você tenha se perguntado, por que Deus não fala comigo? E Deus responde, eu estou aqui, mas você está tão cheio de ruído que não consegue me ouvir. Há uma verdade que liberta. Você não é fraco por não conseguir controlar tudo. Você é humano. Deus sabe disso. Ele jamais vai pedir que você carregue o que só Ele pode carregar. Ele jamais vai esperar que você tenha todas as respostas. Ele não se impressiona com a sua força. Ele se aproxima com ternura quando você reconhece sua necessidade. Talvez você tenha se sentido culpado por não dar conta de tudo. Você disse, se eu fosse mais forte, isso não me afetaria. Mas Deus te diz, eu não quero que você seja mais forte, eu quero que você seja mais meu. Não se trata de provar força para Deus. Se trata de deixar que a força dele te sustente. Quando você insiste em controlar tudo, você se torna seu próprio Deus. Mas quando você desce do trono que não te pertence, ele assume o seu lugar. E quando Deus governa sua mente, as coisas começam a encontrar ordem, a ansiedade se acalma, o medo se dissolve, a direção se esclarece, porque você já não está mais pilotando sua vida sozinho. O piloto verdadeiro está guiando cada pensamento. Sua mente é como uma casa fechada há anos, escura, sem ventilação, com ar viciado. Mas se você abre as janelas, entra luz, entra ar novo. E essa casa volta a viver. Abrir as janelas é se render, é permitir que a presença de Deus circule onde antes só havia preocupação. Abrir as janelas é soltar o controle. Deus quer que hoje você tome uma decisão. Parar de tentar dominar o que você nunca conseguiu controlar. Ele estende sua mão e te diz, me dê os seus pensamentos, eu cuido, eu sei o que fazer. Não é uma troca injusta, é uma troca perfeita. Você entrega suas cargas e ele te entrega sua paz. Se hoje está difícil dormir porque sua mente não para, se você se sente cansado de lutar com ideias que não sabe como controlar, se está exausto de tentar sustentar seu mundo, ouça isto. Deus não te pede que seja forte, Ele te pede que confie. E quero que você faça esta oração comigo, do fundo do seu coração. Senhor Jesus, eu te entrego os meus pensamentos. Eu já não quero ser meu próprio controlador. Confio mais em Ti do que em mim. Toma o governo da minha mente. Amém. O que você acabou de fazer não é pequeno.
É o começo da sua liberdade, porque quando você solta, Deus pode lavar. Quando você cede, Ele intervém. Quando você descansa, Ele age. E agora, com o controle em suas mãos, prepare-se, porque vem o milagre da limpeza. Ele vai renovar sua forma de pensar, e tudo o que te parecia impossível começará a se tornar possível. Número 6. Ele lava e renova a sua maneira de pensar. Quando você entrega a Deus o controle dos seus pensamentos, Ele entra na sua mente como um rio limpo e vivificante que começa a purificar o que esteve contaminado por tanto tempo. Deus não apenas remove a sujeira mental, Ele transforma desde o mais profundo. Ele não faz uma limpeza superficial, Ele faz restauração total. Porque o que antes parecia impossível de limpar, sua graça pode alcançar. Davi entendeu essa necessidade quando suplicou em Salmo 51:10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabia que não bastava com pequenos ajustes. Precisava de um novo começo dentro da sua mente e do seu coração. E Deus respondeu, o mesmo Ele quer fazer com você. Ele quer te dar uma mente nova que pensa com liberdade, que descansa na verdade e que se enche de paz. A palavra de Deus é a água que limpa. Quando você a lê, a medita e a deixa agir, essa palavra entra nos pensamentos mais escondidos e traz luz onde antes só havia sombra. Não é apenas informação, é transformação. A Bíblia diz em Romanos 12:2, Sejam transformados pela renovação da mente. Quando Deus lava a sua maneira de pensar, sua vida inteira começa a mudar. Imagine uma roupa manchada, usada uma e outra vez, com marcas que já parecem parte do tecido. Mas quando você a mergulha em água com sabão, a sujeira começa a se soltar. Onde antes havia manchas, agora volta à cor original. Assim é a limpeza que Deus faz na sua mente. Ele remove a culpa que se havia tornado identidade. Ele apaga as lembranças que te causavam dor todas as noites. Ele elimina a mentira que você repetiu tantas vezes que acabou acreditando como verdade. Mas quero te dizer algo com amor. Às vezes, a limpeza dói. É como limpar uma ferida profunda. Arde no começo, mas arde porque está curando. O Espírito Santo tocará áreas que você evitou por anos, removerá pensamentos que se tornaram parte da sua personalidade, te mostrará o que precisa sair para que o novo possa entrar. E mesmo que isso te emocione no início, lembre-se, Ele está curando o que te mantinha preso. Deus não deixa vazios. Ele não vai apenas arrancar pensamentos nocivos e te deixar vazio. Ele vai substituir cada espaço com sua verdade. Onde havia ansiedade, colocará confiança. Onde havia caos, colocará ordem. Onde havia desespero, colocará esperança. Onde havia medo, colocará coragem. E pouco a pouco, você verá suas decisões mudarem. O que antes parecia normal, já não cabe na sua nova maneira de pensar. Seus hábitos se transformam. Suas palavras se alinham ao que Deus diz. Seus relacionamentos são curados. Sua vida inteira começa a te conduzir ao propósito que sempre esteve reservado para você. Deus quer que você aprenda a pensar como Jesus, e para isso Ele te convida a um processo espiritual simples, mas poderoso, baseado na palavra. Ler, meditar, orar, contemplar, agir. Pegue um versículo e deixe que ele seja alimento. Leia como quem precisa de água. Medite até que sua alma o absorva. Ore a partir do que esse versículo desperta em você. Contemple como a verdade de Deus ilumina seus pensamentos. E então, haja conforme aquilo que Ele te falou. Um só pensamento renovado pela palavra pode mudar o seu dia. E muitos pensamentos renovados podem mudar a sua história. Deus não tem limite para o que pode transformar dentro de você. Ele chega ao profundo, onde ninguém mais pode entrar. E o que Ele toca, Ele restaura. Talvez, durante anos, você tenha pensado que sua mente era um campo de batalha incontrolável. Mas Deus está transformando ela em um templo de paz. Talvez
você tenha acreditado que seus pensamentos escuros eram parte da sua identidade. Mas Deus está te revelando que não são. Talvez você tenha visto a renovação como um sonho impossível, mas Deus está te mostrando que é um milagre real. Hoje, quero que você declare esta oração com o coração. Senhor, lava a minha mente com a tua palavra. Limpa o que eu não posso limpar. Renova os meus pensamentos, minhas emoções e a minha maneira de ver a vida. Que a tua verdade substitua todas as minhas mentiras. Amém. A cada dia que você permite que Deus lave sua mente, você está avançando em direção a uma vida onde a paz não será uma visitante ocasional, mas uma residente permanente. O que antes parecia impossível, dormir tranquilo, pensar com clareza, viver sem medo, amar sem reservas, se torna possível quando Deus governa seus pensamentos. E agora que sua mente começa a ser limpa, o próximo passo de Deus será ainda mais profundo. Ele substituirá os seus pensamentos pelos dele. E quando isso acontece, não muda só a sua mente, muda o seu destino. Vamos continuar avançando juntos no que Deus quer revelar? O melhor ainda está por vir. Número 7. Pensamentos divinos substituem os seus. Quando Deus limpa a sua mente, Ele não faz isso para deixá-la vazia. Ele a limpa para habitá-la. Ele a limpa para enchê-la com pensamentos mais altos do que os seus. Ele não quer que você volte ao que era antes, porque seus pensamentos humanos têm um limite, mas os dele abrem possibilidades infinitas. Sua palavra em Isaías 55, 8 e 9 é um convite para subir mais alto. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Onde você vê um limite, Deus vê um começo. Onde você vê um beco sem saída, Deus vê uma porta secreta que só Ele pode abrir. Onde você vê fracasso, Ele vê formação. Ele transforma cada queda em um degrau. Onde você vê ruínas, Ele vê projetos. Ele já tem um design completo para a sua restauração. Você vê pedaços, Deus vê propósito. Às vezes você está tão perto da sua própria realidade que não consegue ver a saída. É como caminhar dentro de um labirinto. O caminho parece confuso, as paredes parecem te cercar, o futuro fica borrado. Mas quando você sobe à perspectiva de Deus, pode ver o caminho completo. Ele está no alto da montanha, não dentro do labirinto. Ele vê o que você não vê. Ele sabe para onde está te levando. Ele não está improvisando com você. É como um arquiteto que olha a planta finalizada enquanto você só vê os entulhos do terreno. Você diz: não tem nada bom aqui. Mas Deus responde: eu já vejo a obra completa. Você sente que sua vida está em ruínas, mas Deus já viu o templo que construirá com essas pedras quebradas. E o mais lindo é que Ele não desiste do que você já entregou como perdido. Deus quer te dar uma mente que pense desde o céu e não desde o medo. Uma mente que não esteja presa ao que seus olhos veem, mas que descanse no que Deus prometeu. Ele quer mudar a forma como você interpreta seus processos. Quando Ele coloca os pensamentos dele em você, o que era impossível começa a se tornar possível. Talvez você tenha se perguntado: como ver possibilidade quando tudo parece fechado? E Deus te diz: me permita te mostrar o que eu vejo. Ele não pede que você entenda tudo, apenas que confie em quem entende. Ele não espera que você tenha clareza, apenas que segure a mão dele para subir mais alto. Ele não quer que você carregue a pressão de saber tudo, porque esse é o papel dele, não o seu. Aceitar os pensamentos de Deus é como ter acesso a uma biblioteca celestial, onde cada verdade te fortalece, te cura e te impulsiona ao propósito eterno. E nessa biblioteca não há espaço para os pensamentos que te esmagam. Não sou suficiente, nunca vou mudar, não tem saída, Deus me abandonou.
Nessa biblioteca, Deus sussurra pensamentos completamente novos. Você é meu filho amado, eu estou fazendo algo novo em você. Esta luta será o seu testemunho. Estou com você mesmo quando não entende, e sua mente começa a perceber a vida com os olhos de Jesus. A fé substitui o medo. A esperança substitui a ansiedade. O propósito substitui a confusão. Pouco a pouco, você sentirá a paz voltando ao seu coração sem nem saber exatamente como. Porque ela vem de uma mente que agora pensa o que Deus pensa. Hoje, quero te acompanhar em um pequeno ato prático de fé. Pense em uma área da sua vida onde você disse, isso é impossível. Talvez seja a sua saúde, sua família, suas finanças, seu coração ferido, sua estabilidade emocional. Agora apresente isso diante de Deus e declare com voz firme, Senhor, te entrego o meu impossível, confio na tua perspectiva. Ao fazer essa declaração, você está dizendo, não quero mais ver isso de baixo, quero ver isso de cima, contigo. Essa é a essência da fé, crer que aquilo que seus olhos não podem ver, Deus já viu pronto. Você não precisa entender o plano para confiar no arquiteto, não precisa ver o final do caminho para seguir o guia perfeito. Os pensamentos de Deus levantarão o seu olhar quando sua visão se cansou. Eles vão te colocar de pé novamente quando você já tinha desistido por dentro. E quando a mente se eleva, o coração também se eleva. E quando o coração se eleva, a paz chega. Porque pensar como Deus te dá acesso a uma vida onde os limites desaparecem. Deus te diz hoje, deixa eu substituir os teus pensamentos pelos meus. Deixa eu te mostrar a vida desde a minha altura. E quando essa transformação acontece, o impossível deixa de ser um muro e se torna uma ponte. Uma ponte para aquilo que eu te prometi. O que vem agora é precioso. Quando você recebe os pensamentos de Deus, a sua paz se estabelece em você. Uma paz que o mundo não entende, mas que você poderá desfrutar como um presente diário para sua mente e seu coração. E essa paz será o próximo passo do milagre que Deus está fazendo em você. Seguimos? Aqui começa a calma, que vencerá toda a tempestade dentro de você. Número 8. A paz mental que só Ele dá. Há um tipo de paz que o mundo não pode produzir. Uma paz que não depende de dinheiro, do clima, nem de que tudo dê certo. Uma paz que permanece, mesmo que ao redor haja tempestade. É uma paz que vem do céu, não da terra. Jesus a prometeu dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa paz não se entende, se experimenta. É sobrenatural em sua origem, eterna em seu efeito e perfeita em seu propósito. Guardar a sua mente. A palavra em Filipenses 4, 6 e 7 nos mostra o seu poder. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não apenas consola, protege. É um soldado celestial que jamais dorme, que fica de guarda na entrada da sua mente. Quando um pensamento destrutivo tenta entrar, a paz diz, aqui não. Essa paz age como um filtro santo. Rejeita pensamentos que trazem culpa, ansiedade e medo. E deixa entrar pensamentos que trazem descanso, confiança e esperança. É como estar diante de um lago ao amanhecer. A tempestade passou, o vento se acalmou e tudo está quieto. A água reflete o céu. Assim se sente o coração quando a paz de Deus governa. Deus não te olha com dureza quando você sente ansiedade. Ele sabe que você é humano. Ele conhece a sua luta mais íntima. Ele viu as noites em que seus pensamentos foram inimigos e não companheiros. Ele ouviu suas lágrimas silenciosas. Ele viu quando você abraçou o travesseiro porque não tinha ninguém para abraçar.
Deus te diz hoje com ternura: você não está sozinho. A paz de Cristo chega justamente quando você mais precisa, não quando tudo está bem, mas quando você está se sustentando apenas pela fé. A paz de Deus funciona quando não faz sentido tê-la. Quando a sua lógica diz: eu deveria estar desesperado, mas seu coração sente descanso. Quando seus olhos veem tempestade, mas seu espírito sente calma. Essa paz é o seu testemunho vivo de que Deus está trabalhando dentro de você. Além disso, essa paz não apenas transforma a mente, também cura o corpo. Quando Deus acalma seus pensamentos, seu coração desacelera, sua respiração fica mais suave, seu estômago para de se contorcer. A ansiedade faz o corpo gritar, a paz faz o corpo descansar. É o abraço de Deus no seu sistema nervoso. E quando essa paz cria raízes na sua vida, as pessoas ao seu redor percebem. Verão você enfrentar problemas sem se desmoronar. Verão você em meio a processos difíceis sem perder o sorriso. E dirão: como pode estar tão tranquilo? Esse será o momento em que sua paz se tornará pregação silenciosa, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Deus quer que essa paz te acompanhe até mesmo à noite, que sua mente se entregue ao descanso, ainda que suas circunstâncias não tenham mudado. Que você possa fechar os olhos, sabendo que o guardião da sua alma continua acordado. Que você possa dormir sem medo do amanhã, porque o Eu Sou já está nele. Quero que lembre disso. O inimigo ataca mais forte quando chega à noite, porque ele sabe que a mente fica sozinha com seus pensamentos. Mas hoje, Deus estabelece sentinelas ao redor do templo, que é a sua mente. Anjos de paz que ficam vigilantes enquanto você dorme. E se um pensamento escuro tentar entrar, a paz de Deus dirá: retire-se, aqui Cristo reina. Te convido a fazer uma prática espiritual muito simples hoje à noite, antes de dormir. Respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, guarda a minha mente esta noite, que a tua paz seja a minha sentinela. E assim como uma mãe vela o sono de seu filho, Deus velará o seu. Ele limpará o que sobrou do dia. Ele fechará portas que você abriu por preocupação. Ele apagará vozes que tentaram te assustar. Ele te dará descanso porque te ama e cuida de cada parte de você. Talvez hoje você tenha chegado aqui cansado, exausto, sentindo que sua mente é um campo de batalha. Mas agora você está sendo testemunha de que a paz de Deus já começou a tomar território. Essa paz é a prova de que sua renovação mental está avançando. Essa paz é o presente que confirma que o impossível já começou a se tornar possível. Guarde esta verdade em seu coração. A paz não é ausência de problemas, é presença de Cristo. Quando Ele está na sua mente, nada pode roubar o seu descanso. E amanhã, quando você acordar, a sua paz continuará aí, pronta para caminhar com você rumo ao próximo passo da sua cura e transformação. Pronto para continuar avançando nesta obra divina, porque a paz que você recebe hoje ficará ainda mais forte com a palavra que Deus te revelará no que vem a seguir. Aqui, o seu milagre não termina, ele continua crescendo. Número 9. Fortaleza mental na sua palavra. Deus te deu uma força que talvez nunca tenham te ensinado a usar. Uma fortaleza mental que não nasce do teu caráter, nem da tua experiência, nem da tua inteligência, mas do Espírito dele dentro de você. Quando Deus limpa a sua mente, Ele não apenas traz paz, também te arma com poder para resistir a tudo aquilo que antes parecia impossível vencer. A palavra declara claramente em 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Esse espírito está em você. Não foi emprestado, foi dado como presente. É um depósito eterno que te habilita a enfrentar pensamentos escuros, lembranças que doem, medos que paralisam e mentiras que o inimigo tentou semear. Talvez durante anos você acreditou que era fraco mentalmente, que estava condenado a reagir sempre igual.
que a ansiedade te dominaria para sempre. Mas Deus te diz hoje: você não tem espírito de covardia. A covardia não define a sua identidade. O poder de Deus, sim. O domínio próprio não é um ideal inalcançável. É um fruto do Espírito Santo que já habita em você. Cada vez que você decide não alimentar um pensamento tóxico, esse domínio próprio se fortalece. Cada vez que você escolhe calar a voz do medo e lembrar de uma promessa de Deus, essa fortaleza cresce. A batalha da mente é real, mas você não está desarmado. Você tem uma espada, a palavra de Deus. Quando o inimigo vier com acusações, culpa ou dúvida, você pode dizer: está escrito. Como Jesus fez quando foi tentado. Ele não lutou com filosofia, ele lutou com a Escritura e venceu. Cada versículo que você memoriza se torna uma arma pronta para usar no momento exato da batalha. Você entende o que isso significa? Que uma única frase da Bíblia, declarada com fé, pode derrubar uma mentira que te perseguiu por anos, onde você vê padrões herdados, Deus vê correntes que podem ser quebradas, onde você vê uma história de dor, Ele vê a oportunidade perfeita para mostrar sua glória. Não importa o que você viveu, não importa o que sua família te transmitiu ou não te ensinou. A palavra que vive em você é mais forte do que qualquer herança mental. Talvez hoje você se sinta como um atleta fraco, como alguém que não sabe como correr essa corrida. Mas quando você começa a exercitar a palavra, é como descobrir músculos que não sabia que tinha. Pouco a pouco, o que antes te derrubava, agora já não te move. O que antes te assustava, agora nem te toca. Essa é a fortaleza mental que Deus está te dando. Mas quero te dizer algo importante. Essa força se constrói aos poucos, como o 1% santo. Microvitórias, pequenas decisões. Hoje, você escolhe não acreditar na mentira de que é insuficiente. Amanhã, você escolhe declarar uma promessa quando o medo te atacar. Depois de amanhã, você escolhe não repetir o mesmo pensamento de derrota. E sem perceber, você vai acordar um dia mais forte do que nunca, mais livre do que nunca, mais corajoso do que nunca. Essa fortaleza também é impulsionada pelo amor, porque onde há amor, o medo não pode ficar. A palavra diz: o perfeito amor de Deus lança fora o medo. Quando você sabe que o seu Pai te ama, sua mente encontra um refúgio sólido. Você já não precisa controlar tudo, porque sabe que Ele sustenta tudo. E quando a ansiedade quiser arrombar a porta, você poderá responder: eu não estou sozinho. A palavra de Deus está em mim. Cristo luta por mim. Se você quiser dar mais um passo hoje, escolha um versículo que se torne sua espada pessoal. Um que responda diretamente à sua luta. Se a sua batalha é o medo, declare 2 Timóteo 1:7. Se é a culpa, declare Salmos 103:12, onde diz que Ele afastou os teus pecados tão longe quanto o Oriente do Ocidente. Se é o desânimo, declare Isaías 40:31, onde Deus promete renovar forças como as águias. Quando o inimigo atacar, faça-o recuar com a palavra. Não se esqueça, cada pensamento que você captura e entrega a Cristo fortalece sua mente para o futuro. Você está sendo treinado pelo melhor mestre. Há poder dentro de você. Não precisa gritar para vencer, só crer, lembrar, declarar e ver como os muros que pareciam inamovíveis começam a cair um por um. Se alguma vez você pensou que não podia mudar sua mente, hoje já pode ver que isso era mentira. Se alguma vez pensou que seus pensamentos governariam sua vida para sempre, hoje Deus te mostra que você pode governá-los em nome de Jesus. Prepare-se, porque essa fortaleza não termina aqui. No que vem a seguir, Deus vai te ensinar a tomar esses pensamentos um por um e fazê-los obedecer a Cristo. E é aí que aquilo que parecia impossível já começa a se tornar possível. Número 10. Capturando pensamentos para Cristo. Há pensamentos que chegam à sua mente sem pedir permissão.
Alguns chegam como sussurros de medo, outros como lembranças que ferem, outros como dúvidas que parecem inocentes, mas que se ficam, destroem pouco a pouco a fé. E por muito tempo você acreditou que não podia fazer nada contra isso, que sua mente era uma casa aberta onde qualquer um podia entrar. Mas hoje Deus te diz, você decide qual pensamento fica. Testemunho. Com certeza você já viveu isso. Você está em paz e, de repente, um pensamento aparece como uma sombra. Você não vai conseguir. Deus não ouve a sua oração. Você é um fracasso. E você acreditou nisso tantas vezes que ele já nem precisava bater na porta, já tinha chave. Mas quando Jesus entra na sua mente como Senhor, ele troca as fechaduras, ele te dá a autoridade. Você já não é vítima do que pensa. Você é guardião do seu templo mental. Escritura. A palavra expressa isso com clareza em 2ª carta aos Coríntios 10:5. Levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Isso não é apenas uma frase bonita. É uma ordem divina. É um poder espiritual. É a licença legal que Deus te dá para interceptar qualquer pensamento que não se pareça com Jesus, examiná-lo e decidir se fica ou se vai. Cristo é o filtro. Aplicação prática. Todo pensamento tem uma origem. Vem do céu ou vem do inimigo. Vem da fé ou vem do medo. Então, quando um pensamento bater à porta da sua mente, pare um segundo e pergunte: isso se parece com Jesus? Se a resposta for não, não deixe entrar. Entregue. Diga: Senhor, este pensamento não vem de ti. Eu te entrego. Submete-o à tua autoridade. É simples assim. Você não precisa gritar. Não precisa de ritual. Só precisa reconhecer quem realmente governa sua mente. A obediência mental é uma forma de adoração. É levantar um altar dentro da sua cabeça onde só Cristo é rei. Quando você entrega um pensamento ruim a Jesus, você está dizendo: não mando eu, mandas tu. E cada vez que você faz isso, sua mente fica mais forte, mais livre, mais parecida com a mente de Cristo. Quero que você imagine sua mente como uma torre de vigilância. Você está ali, como um guarda atento. Nem qualquer pessoa pode entrar no castelo. Nem qualquer pensamento pode invadir a sua paz. O Espírito Santo está com você nessa torre e te aponta quando algo estranho se aproxima. Esse pensamento não é seu. É mentira. Não acredite. E você responde: Cristo faz isso obedecer. É assim que se conquista a liberdade mental, pensamento por pensamento, dia após dia. É possível que no começo você se canse, que sinta que são pensamentos demais. Não se frustre. É um músculo que se fortalece com o uso. Antes de começar, você estava sentado como prisioneiro na sua mente. Agora você está treinando como soldado do reino. Cada identificação que você faz, cada pensamento que você rende, é uma vitória espiritual. Lembre-se, muitos pensamentos querem se instalar como inquilinos permanentes, mas sua mente não está para aluguel. Sua mente foi comprada por preço de sangue na cruz. Jesus pagou para ser o dono do seu interior. Se o dono chega e encontra um pensamento ilegal morando ali, ele expulsa com autoridade. Você só precisa abrir a porta. Quando você deixa Cristo filtrar seus pensamentos, abre-se espaço para coisas novas. Sabedoria, clareza, direção, consolo, esperança. O que antes era barulho, vira discernimento. O que antes era confusão, se transforma em visão. Porque Deus não quer apenas tirar o lixo. Ele quer preencher os espaços vazios com a sua verdade. Você não está lutando para ver se funciona, já funciona. A palavra é viva. A autoridade de Cristo é real. O inimigo sabe disso, por isso quer te distrair, te cansar, te convencer de que esse processo é inútil. Mas você é mais teimoso na fé do que ele na mentira. Você segue em frente, você captura cada pensamento, você obedece. E ao obedecer, você é transformado.
Hoje te convido a declarar com convicção: Senhor Jesus, hoje entrego o controle da minha mente. Nenhum pensamento tem mais autoridade do que a tua palavra. Eu decido levá-lo cativo a ti. Tu és o meu rei. Tire alguns segundos agora. Pense em um pensamento que te persegue há anos. Nomeie-o. Coloque-o na luz de Cristo e entregue-o. Diga: Senhor, eu te entrego este pensamento. Ele não governa mais a minha vida. Tu governas a minha mente. E respire. Sinta a liberdade. Sinta o silêncio da paz que chega quando o tirano vai embora. Porque quando você começa a capturar pensamentos como Cristo quer, então a sabedoria do céu invade sua mente. E o que antes parecia impossível compreender, agora se torna possível. Na próxima sessão, você descobrirá que quando rendo minha mente a Cristo, Ele me guia com sabedoria divina para tomar decisões seguras, firmes e cheias de vida. Porque a liberdade em Cristo sempre te conduz à clareza. Número 11. Sabedoria divina em lugar da confusão. Há momentos na vida em que a mente se transforma num labirinto. Você anda, tenta avançar, mas parece sempre voltar ao mesmo ponto. Pergunta-se se errou, se escolheu mal, se Deus está em silêncio ou se simplesmente não sabe o que fazer. E muitas vezes se culpa por não ter clareza. Mas hoje Deus te diz: a confusão não é o fim. É um convite para me pedir sabedoria. Ele conhece o desgaste do seu coração, o cansaço da sua mente e o desejo profundo que você tem de não falhar, de não errar mais. Sua mente foi limpa e renovada por Deus, mas isso não significa que agora você entenda tudo. Significa que você tem acesso direto à fonte da sabedoria, aquele que vê o que você não vê e entende o que você não entende. Tiago 1,5 diz isso tão claro. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, e Ele a dará abundantemente, sem reprovação. Essa é a promessa. Deus não zomba das suas dúvidas, não te aponta por fazer perguntas. Ele te honra quando reconhece a sua necessidade de orientação, pois saber que precisa de ajuda já é sabedoria. Talvez você deseje que Deus te dê respostas como um raio que ilumina todo o caminho de repente, mas na maioria das vezes, sua clareza vem como um amanhecer, aos poucos, suave, até que de repente você percebe que já vê melhor. E isso também é um milagre. Pergunte-se hoje com sinceridade: a que decisões eu tenho medo? Qual situação me paralisou? Em que área me sinto perdido? Estou tentando entender tudo sozinho? Deus não te pede para ser forte, mas para depender dele. Não exige que você saiba o que, o quando ou o como, porque isso pertence à sua sabedoria. Ele te mostrará o tempo certo, o caminho certo e a maneira certa. O que parecia impossível decidir torna-se claro quando Deus entra na conversa. Muitos dos pensamentos que surgem de repente, aquelas boas ideias que parecem vir do nada, podem ser sementes que Deus planta na sua mente. Ele sabe falar no seu idioma interior, da forma exata que seu coração consegue entender. Mas, para ouvir sua voz, é preciso silenciar um pouco o ruído. Sua mente limpa agora é como uma biblioteca celestial com acesso ilimitado. Cada livro ali contém respostas para a sua vida, para a sua história, para as suas batalhas. E Cristo é o bibliotecário que sabe exatamente qual livro você precisa abrir hoje. Ele não improvisa, ele guia. Não há vergonha em não saber. A vergonha seria fingir que você pode sem Deus. A humildade de pedir ajuda ao céu abre portas que a inteligência humana não pode abrir. A sabedoria de Deus não apenas te diz o que fazer, ela te dá a paz para fazê-lo sem temor. Quando a dúvida chegar, pergunte ao Senhor: o que tu queres me ensinar aqui? A que porta tu estás me guiando? Que pensamento não vem de ti e eu devo soltar? Ele não te criou para ficar confuso, mas para caminhar com propósito. Ele é aquele GPS celestial que recalcula a rota quando você se desvia, que diz: siga em frente, quando você não sabe se deve avançar,
que te para quando o que vem não é para você. Mesmo que haja neblina, Ele vê mais longe do que você. Talvez hoje você ainda não veja a saída completa, mas veja o milagre. Você não está mais parado. Não tenta mais decifrar tudo sozinho. Não se perde nas suas antigas cogitações. Agora você corre na direção da voz daquele que nunca erra. Isso é sabedoria. Isso é transformação. Isso é o que Deus está fazendo em sua vida. Faça esta oração como prática espiritual consciente. Senhor, preciso de sabedoria para esta situação específica. Mencione-a com a sua boca. Creio na tua promessa. Abro a minha mente para receber a tua orientação. Mostra-me o que devo entender e dá-me paz enquanto espero. Amém. A sabedoria nem sempre chega como uma grande revelação, mas sempre traz paz. E quando a paz vem, a alegria se torna possível, porque a mente renovada primeiro é guiada e depois celebrada. A clareza que você pediu está a caminho, e você está permitindo que Deus governe a sua mente para que o impossível se torne possível. Deus te diz hoje: se não sabes o que fazer, toma a minha mão. Eu te guiarei passo a passo. Número 12. Gozo inefável em mente renovada. Há dias em que você se levanta sem forças, com o coração pesado, e pensa que jamais voltará a sorrir de verdade. A dor acumulada parece maior do que qualquer promessa. E ali, bem ali, Deus te olha com ternura e te diz: a tua alegria não depende do que você vê, mas do que eu estou fazendo dentro de você. A vida te ensinou que o gozo tem preço: a saúde, o dinheiro, a família em paz, os planos concluídos. Mas o reino de Deus te ensina o contrário. O gozo é um presente que floresce dentro de você, mesmo quando a terra lá fora está seca. Não é uma emoção superficial. É um fruto do Espírito que brota como uma fonte escondida no profundo da sua alma. Ainda que haja seca por fora, a água vive por dentro. O apóstolo Pedro expressou isso com beleza em 1 de Pedro 1:8. Embora vocês não vejam a Cristo agora, creem nele e se alegram com um gozo inefável e glorioso. Veja, não diz que você sentirá alegria quando tudo estiver bem. Diz que crer nele produz um gozo que não pode ser explicado, apenas experimentado. Esse gozo é sistema imunológico espiritual. Ele te protege contra o veneno do desespero. Te mantém de pé quando tudo ao redor quer te ver cair. Te lembra que tua história não termina onde hoje você está chorando, porque Deus continua escrevendo. Talvez hoje você diga: mas eu não sinto esse gozo. Faz tempo que não sinto nada. E Deus te responde com mansidão: não se condene pelo que não sente. A fonte continua aí, e eu estou abrindo caminho pouco a pouco. Às vezes o gozo chega como uma brisa suave. Outras vezes, como uma luz que começa a entrar por uma pequena fresta. E sem perceber, um dia você volta a rir desde o espírito, não desde a máscara. O gozo do Senhor não depende do diagnóstico do médico, nem da conta bancária, nem de alguém ter te dito: eu te amo. Esse gozo nasce do fato de que Cristo vive em você. E se Ele vive em você, há esperança. Se Ele vive em você, a vida mesmo quando dói. Se Ele vive em você, a vitória mesmo que hoje você não a veja. Como o ouro que passa pelo fogo, o teu gozo se torna mais puro na prova. A tristeza não te destrói, te aprofunda. A dor não te apaga, te transforma. O que parecia impossível, sentir alegria em meio ao choro, torna-se real quando Jesus é quem governa a tua mente. Uma mente limpa e renovada não fica vazia, se enche de gratidão. E quando a gratidão se acende, o gozo a acompanha. Por isso Deus te convida hoje a um exercício simples. Agradeça por 3 coisas pequenas. Pode ser o ar que você respira, um copo de água, uma palavra que você recebeu. 3 coisas que abrem a fonte do gozo. Esse ato tão pequeno e tão sagrado é um escudo contra o desânimo. A gratidão faz com que até o simples se torne milagre. Faz com que o pão de cada dia tenha sabor de maná do céu.
Faz com que detalhes cotidianos se tornem sinais do amor divino. E quando o gozo flui, o teu rosto muda. Tuas palavras mudam. O teu olhar se torna mais suave, o teu passo mais firme, porque o gozo do Senhor é a tua força, como diz a Escritura em Neemias 8:10. Não é ânimo artificial, é força espiritual sobrenatural. Talvez hoje a prova continue, a enfermidade continue, a luta continue, mas dentro de você há um rio se movendo. Hoje você está chorando, mas enquanto chora, também brota esperança. E esse broto é Cristo em você te dizendo: eu não terminei. Permita que tua alma proclame, ainda com a voz tremendo: Senhor, Tu és a minha alegria. Mesmo que eu não entenda tudo, mesmo que doa, mesmo que eu espere, eu escolho o Teu gozo. E quando fizer isso, essa escolha se tornará testemunho. Outros verão paz onde deveria haver caos. Verão gozo onde esperavam derrota. Verão luz onde só havia sombras. E perguntarão: como você consegue? E você responderá: não sou eu. É Cristo limpando minha mente e renovando meu coração. O gozo inefável não é a ausência de problemas. É presença de Jesus. É a certeza de que seu amor não tem fim. É a convicção profunda de que tudo vai ficar bem, mesmo antes de ver. É a fé celebrando antecipadamente a vitória. Hoje, mesmo que tuas lágrimas continuem caindo, teu espírito pode se levantar e declarar: o meu gozo está seguro, porque minha vida está em Jesus. Porque quando Cristo habita em teus pensamentos, o gozo já não é visitante, é residente eterno. E esse gozo que hoje começa a brotar dentro de você, amanhã será um testemunho visível para que muitos creiam que o impossível se torna possível quando Deus renova a mente. Número 13. Testemunho de transformação. Quando Deus começa a limpar a sua mente, não é só você que percebe. Os outros também começam a ver. Talvez você ainda esteja lidando com batalhas internas e pense: ninguém vai acreditar que estou mudando. Mas Deus te diz hoje: o que eu faço no teu interior será visível no teu exterior. Antes você reagia com raiva, agora com calma. Antes suas palavras feriam, agora curam. Antes o teu rosto refletia cansaço, agora reflete paz. A transformação que Cristo faz é tão real que você nem precisa falar para pregar. Suas ações se tornam seu sermão. Suas decisões se tornam sua mensagem. Você é uma carta viva que o mundo pode ler, como ensina a palavra em 2 Coríntios 3, 2-3. Vocês são carta escrita, conhecida e lida por todos. Como uma pedra que cai na água e gera ondas que se estendem até a margem, assim é a sua transformação espiritual. Começa por dentro, pequena, quase invisível, mas seus efeitos passam a ser notados cada vez mais longe. A limpeza mental que Deus está realizando em você também alcançará os que te rodeiam. Um dia, alguém da sua família dirá: há algo diferente em você. Você já não é o mesmo. E você sorrirá com humildade e responderá: não sou eu. É Cristo me mudando. Talvez existam relacionamentos quebrados há anos, mal entendidos que pareciam irreparáveis, palavras que ainda doem. Deus te diz: não temas, estou trabalhando aí também. Quando sua mente é restaurada, seu caráter se transforma, e onde antes havia conflito, agora pode haver reconciliação. O que parecia impossível, perdoar ou pedir perdão, torna-se possível quando você deixa Cristo ser seu guia. Você não precisa que todos creiam na sua mudança desde o primeiro dia. Alguns precisarão de tempo para ver. O importante é que você continue avançando. Porque um verdadeiro testemunho não se constrói com discursos, mas com constância. Você não precisa ser perfeito para ser testemunho. Só precisa não ser quem você era. Cada pequena mudança é um milagre em progresso. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de todas aquelas noites em que você chorou pensando que jamais conseguiria se recuperar. E olhe para você hoje. Você continua aqui, continua acreditando, continua lutando.
Isso já é testemunho. Isso já glorifica a Deus. Talvez ainda existam batalhas. Talvez haja dias em que você sinta que está regredindo. Mas mesmo que você não veja, já está mudando. As pessoas notarão quando você já não se irrita pelas mesmas coisas, quando escolhe falar com respeito, quando decide servir sem esperar aplausos, quando abençoa em vez de criticar. Cada vitória mental, por menor que seja, se torna uma luz para outros. E essa luz desperta esperança, mesmo naqueles que te conheceram nos teus piores momentos. Porque se Deus está conseguindo isso em você, também pode conseguir neles. O seu processo se torna inspiração. A sua transformação se torna convite. A sua mudança interna se expande em forma de fé que se contagia. Talvez você tenha acreditado que sua vida já não tinha muito valor, mas agora Deus está te dizendo: a tua vida é o meu púlpito. Você não precisa de um microfone para pregar. Você prega quando se levanta depois de cair. Você prega quando escolhe perdoar. Você prega quando ama mesmo doendo. Você prega quando continua crendo, mesmo que o caminho seja longo. Por isso, hoje te convido a um ato de obediência simples. Pense em um relacionamento onde sua mudança pode ser notada e ore por ele. Diga com fé: Senhor, age também nesta parte da minha vida. Que a tua transformação em mim alcance essa pessoa. A graça que está te renovando quer fluir para outros. Não a impeça. E se ainda houver vozes que te lembram do teu passado, não se preocupe. O inimigo te acusa pelo que você foi. Deus te afirma pelo que você já está sendo. Ele não te olha a partir do seu ontem, mas do seu propósito eterno. O que antes te envergonhava, agora será testemunho do seu poder. Faça esta oração com o coração. Pai amado, obrigado porque estás transformando minha mente e minha vida. Ajuda-me a ser um reflexo do teu amor por onde eu for. Que a minha mudança seja uma luz para outros. Que vejam em mim o que tu podes fazer naqueles que te entregam o coração. Eu creio que o impossível em mim já está se tornando possível contigo. Amém. O que hoje Deus está fazendo dentro de você, amanhã será evidente para todos, porque quando Cristo limpa a mente, toda a vida se torna uma pregação viva. E cada passo novo será uma prova visível de que Deus faz milagres, começando no coração. Número 14. Compromisso de vida limpa. Deus limpou a sua mente, restaurou a sua paz, curou feridas que até você acreditava ser impossíveis de curar. Mas agora, Ele te convida a dar o próximo passo. Cuidar desse jardim que Ele restaurou. Não por medo, nem por obrigação, nem por legalismo, mas como resposta de amor. Porque o que Deus limpou em você vale demais para ser descuidado. Ele te diz hoje: o que eu te dei, proteja. A tua mente renovada é um tesouro. Quando um jardim volta a viver, celebra-se a restauração. Mas se não for regado, se a erva daninha não for arrancada, se não for protegido das pragas, aos poucos ele volta a perder sua beleza. Assim é a sua mente. O Senhor a limpou com poder, mas agora cabe a você caminhar em aliança com Ele. Deus não fará por você o que você pode fazer. Ele te prometeu o seu espírito, mas você deve escolher, a cada dia, com o que vai alimentar seus pensamentos. Por isso, Jesus te convida à confissão diária, não para viver com culpa, mas para viver livre. Como diz 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos limpar de toda injustiça. Confessar é higiene espiritual. Assim como você não deixa a sujeira se acumular no corpo, também não deixe se acumular na alma. Todas as noites diga ao Senhor: Pai, limpa o que se sujou na minha mente hoje. E você verá como descansará em paz. Também é sábio colocar limites no que você vê, ouve e permite ao seu redor. A mente se contamina com ambientes e conteúdos tóxicos. Isso não é medo, nem religiosidade. Isso é inteligência espiritual.
Se algo rouba a sua paz, se contamina seus pensamentos, se apaga a sua fé, você não precisa disso. Você é livre para dizer: isso não entra na minha mente restaurada. E essa decisão é adoração. Você não está sozinho nesse caminho. Deus te criou para crescer em comunidade. Cerque-se de pessoas que te impulsionem a Cristo, que te levantem quando você cair, que te lembrem quem você é quando se esquecer. Todos precisamos de prestação de contas, de um irmão ou irmã que diga: vou com você, não solte a mão de Jesus. A fé enfraquece na solidão, mas floresce acompanhada. E o mais importante, mantenha intimidade constante com o Espírito Santo. Ele é o teu guardião interior, o teu mestre de paz, o teu conselheiro fiel. Fale com ele enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto respira. Diga: Espírito Santo, guia a minha mente, guarda os meus pensamentos, mostra-me o que agrada ao Pai. Ele sabe como proteger o que Deus restaurou. Ele te lembrará quem você é quando chegar o ataque mental. Talvez você falhe. Aliás, você vai falhar. Haverá dias em que se sentirá fraco, em que perderá o controle dos seus pensamentos, em que parecerá que está retrocedendo. Mas quando isso acontecer, não pense que Deus se afasta. Ele não se surpreende, ele não te abandona, ele não retira a sua graça. A queda não rompe a aliança, porque a fidelidade dele não depende da sua perfeição. Quando você tropeçar, lembre-se, ele te ama do mesmo jeito e está pronto para te levantar. Faça da sua mente restaurada um compromisso de vida. Decida coisas pequenas, mas poderosas. Antes de dormir, oro e entrego meus pensamentos. Ao despertar, agradeço 3 coisas pequenas. Antes de reagir, pergunto a Jesus o que ele faria. Quando chegar um pensamento que não vem dele, eu o rejeito. Isso é como escovar os dentes espirituais, um hábito simples que evita futuras doenças do coração. O pequeno de hoje será a fortaleza de amanhã. O seu compromisso não é um peso, é uma celebração. É dizer a Deus: obrigado, o que fizeste em mim não se perderá. É cuidar do presente invisível que mudou a sua vida. É manter viva a transformação que já começou. É sustentar o que antes parecia impossível. E um dia, quando olhar para trás, você verá com espanto como a paz se tornou normal para você. Como o gozo se tornou seu estado interno, como a clareza substituiu a confusão, como o que um dia foi batalha se tornou vitória constante. Nesse dia, você entenderá que o seu compromisso não foi um esforço vazio, mas um caminho de amor. Ore assim comigo: Senhor, obrigado porque limpaste a minha mente e me deste uma nova maneira de pensar. Hoje eu me comprometo a cuidar do que fizeste em mim. Ajuda-me a regar todos os dias este jardim que restauraste. Dá-me força, disciplina espiritual e amor por ti. E quando eu falhar, lembra-me que não me soltas. Vivo comprometido contigo e com a paz que me deste. Amém. Porque quando Deus limpa a sua mente, o impossível começa a se tornar normal. Você cuida do jardim e ele se encarrega de manter a vida abundante fluindo dentro de você. E muito em breve você entenderá: o que parecia impossível de sustentar com você e com Deus será possível e será permanente. Número 15. Vida abundante em mente renovada. Deus não renovou a sua mente apenas para que você sobreviva, mas para que você viva em abundância. Essa abundância que Jesus prometeu quando disse em João 10:10: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida começa no seu interior, no lugar onde ninguém vê, onde só Deus conhece, mas a partir daí transforma todo o resto. O que antes lhe parecia impossível, hoje está começando a se tornar a sua nova realidade. Porque quando a sua mente se alinha com Jesus, o desespero se transforma em propósito, as lágrimas viram sementes de alegria e a ansiedade é substituída por uma paz que guarda o seu coração como um sentinela fiel. A abundância do reino já começou dentro de você.
Essa abundância não consiste no que você tem nas mãos, mas no que governa a sua mente. Você pode ter pouco nos bolsos e ainda assim ter tudo em Cristo. Você pode estar passando por provações e ainda assim sentir plenitude, porque a vida abundante não elimina as batalhas, mas garante que você nunca as enfrenta sozinho. Quando Deus limpa a sua mente, Ele lhe dá um novo sistema interno. Paz que flui, esperança que permanece, amor que multiplica, propósito que cresce. É como uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto em cada estação e nunca deixa de oferecer sombra ao cansado. Essa árvore é você. Agora as suas decisões nascem da sua mente nova e não das suas feridas antigas. Antes, seus pensamentos te arrastavam a erros repetidos. Hoje, sua mente restaurada te capacita a tomar decisões sábias que constroem bênção para o seu futuro. O que era um ciclo de dor, Deus está transformando em um ciclo de vitória. O que te afundava, agora te define como um testemunho vivo. Quando Deus governa a sua mente, a sua vida inteira muda de direção. Mesmo quando os desafios chegam, e eles chegarão, você encontrará dentro de si abundância de resistência. Aquela força que você nunca imaginou ter. Aquela fortaleza que não vem de você, mas do Espírito Santo habitando em seu interior. Uma mente renovada vê os problemas como oportunidades para ver Deus agir. Você não foge das tempestades, permite que a sua fé navegue sobre elas. Há uma verdade poderosa que você precisa abraçar hoje. A abundância não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. É saber que, mesmo sem todas as respostas, aquele que te guia nunca erra. É poder dizer como o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mesmo que seus olhos vejam escassez, o seu coração declara confiança. A sua vida começará a refletir o céu. Outros notarão a sua transformação. A sua paz será contagiante. A sua alegria será um testemunho. A sua forma de amar será um milagre para quem te conheceu antes. Porque quando a mente é renovada, os relacionamentos são curados, o amor se torna mais puro e sua vida se transforma em um canal de bênção que flui de Deus para os outros. E isso é abundância. Não apenas receber, mas também dar. Seu legado mudará. O passado não marcará mais o seu destino. A voz da vergonha não ditará mais o seu valor. Cristo definirá a sua identidade. O que parecia impossível para a sua história, Deus está tornando possível a partir da sua nova mente. Ele está escrevendo um futuro que dará glória ao seu nome. Ele fará você caminhar firme, mesmo que o terreno ainda não pareça estável. É hora de reconhecer Cristo neste caminho que você percorreu. Ele esteve com você em cada passo. Foi Ele quem abriu a porta. Foi Ele quem limpou a sua mente. Foi Ele quem plantou esperança em você quando você já não a enxergava. Hoje é dia de te enviar para viver essa vida abundante sem medo de voltar atrás, sem duvidar do que Deus já está fazendo. Declare comigo como um selo final deste processo: Senhor, minha mente é tua. Eu caminho na vida abundante que tu me dás. O que parecia impossível, agora é possível contigo. Obrigado porque restauraste meu interior e a partir daí transformarás todo o meu exterior. Eu creio, eu te sigo e vivo confiando na tua palavra. Amém. A mente restaurada é o limiar de novos começos. Hoje Deus te diz: não temas avançar. O impossível já começou a ser possível em você. E agora começa a sua nova temporada. Uma temporada em que a vida abundante não será uma pregação, mas a sua realidade diária. Agora você sabe, quando Deus limpa a sua mente, Ele não reorganiza o que é velho, Ele estabelece o novo. Caminhamos juntos por um caminho. Você lembrou quem é para Deus antes dos seus erros. Viu que sua mente é templo sagrado, não depósito de lixo. Você nomeou pensamentos tóxicos que tinha normalizado. Recebeu a promessa de renovação total.
Aprendeu a soltar o controle, a deixar que ele lave o que foi contaminado e substitua seus pensamentos pelos dele. Hoje, você está diante da porta da vida abundante, não abundância de coisas, mas de presença, paz inexplicável, esperança inesgotável, propósito firme, amor constante. O que você achava impossível de mudar, hoje começa a se tornar possível. Não porque você é mais forte, mas porque Ele é fiel. Repita comigo esta oração. Senhor, a partir de hoje, minha mente é tua. Eu te entrego cada pensamento que me roubou a paz, cada medo que me paralisou, cada lembrança que me condenou. Guarda minha mente como um sentinela fiel. Limpa-a com a tua palavra. Renova-a com o teu espírito. Que meus pensamentos reflitam a tua verdade e minha vida seja testemunho do teu poder. O que me parecia impossível, hoje coloco em tuas mãos. Confio que tu o tornas possível. Amém. Essa oração não é o final, é o começo. Cada manhã ao despertar, lembre-se de que sua mente pertence a Ele. Cada noite antes de dormir, entregue a Ele os pensamentos do dia. Quando as tempestades vierem, porque virão, lembre-se do que você aprendeu hoje. Você não está sozinho, você não está sem esperança. Quando Deus limpa a sua mente, tudo o que te parecia impossível começa a se tornar possível. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Foi Deus quem te trouxe, porque tinha algo para te dizer. E Ele disse, agora cabe a você caminhar nisso. Que a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, hoje, amanhã e sempre.